Olá, nessa aula então, para continuar a ementa aqui, eu vou falar um pouquinho sobre hardware que está lá na nossa ementa que a gente ainda não falou. Sobre software a gente já falou um pouco, né? Quando eu entrei lá com vocês em Linux, alguns comandos, né? Sistema operacional e etc e tal. Mas hardware então a gente vai ver um pouquinho aqui agora com mais detalhes aí, que é o que ficou pendente aí na nossa ementa, tá legal? Então, eu vou pular aqui algumas informações referentes a software, né, que a gente já acabou vendo. Mas eu vou deixar esses slides com vocês, tá? Daí vocês conseguem visualizar também, né, se for o caso. Bom, então o que é um computador, né? Quando a gente fala de computador, a gente não está falando só de computador mesmo assim, né, de um notebook, de um PC, mas é tudo relacionado aí a TI. Então a gente classifica aí como hardware, né, como computador, como hardware. Então, desde os periféricos mais comuns aí, que é realmente o PC, o notebook, o tablet, né? Mas hoje em dia a gente tem aí, tá aparecendo aí, né, também os mainframes, celular e tal, mas hoje em dia a gente tem computador em quase tudo, né? Então, se você vai comprar lá uma máquina de lavar, ela tem lá IA embutido, pega as coisas pelo Wi-Fi, né? Você consegue do seu serviço acionar lá a máquina de lavar, a geladeira, enfim, os aparelhos eletrônicos de uma forma geral são todos considerados hardware aí e todos considerados computador, né? Porque tem a parte de programação muito bem desenvolvida, muito bem aí encaminhada no sentido aí de colocar inteligência artificial e internet das coisas, assim por diante. Então, quando eu falar aqui para vocês de hardware, né, eu estou falando de tudo isso, então todos esses dispositivos, tá? A câmera, né, os carros, né, urna eletrônica, enfim, todos os bancos, né, todos os equipamentos aí. E a gente está caminhando também para uma junção aí da robótica cada vez mais presente. Né? Então já é realidade as coisas aqui da imagem, então você já tem realidade virtual, realidade aumentada. Quem nunca fez isso, fica uma dica aí, não tem necessariamente a ver com a aula aqui, um parênteses, né? Mas no Google, quando você digita o nome de um animal, por exemplo, digita lá girafa, tem como você visualizar esse animal em 3D. E aí você consegue colocar ele no ambiente onde você está, que eu falei de realidade aumentada e eu lembrei desse programa. E você consegue tirar foto com a girafa dentro da sua sala de estar, né? Não só a girafa, mas tem dinossauro, tem ornitorrinco, alce, uma série de animais, não são todos os animais, mas uma série de animais aí. Isso é a realidade aumentada, né? Que é quando você coloca cenas reais junto com cenas feitas por computador, né? De computação gráfica. Isso é muito utilizado em filme, em jogos, na área médica também. E a tendência, principalmente agora com essa situação, né, de pandemia que a gente vive, com tudo se tornando online, né, as aulas se tornando online, as operações burocráticas que tínhamos que fazer aí nas instituições, grande parte a gente, né, ainda bem consegue fazer através de computador. Então, o hardware e o software está sendo cada vez mais utilizado, então, nesse sentido, com IA e assim por diante, né? Mas só fechando o parênteses aqui. Então, todos esses robozinhos, né, que imitam lá o cachorro, que imitam um ser humano, né, às vezes não precisa ter essa aparência de ser humano, mas ele tem uma inteligência artificial por trás, às vezes pode ser uma tela ali só, né, preta, um monitor ali, mas que reconhece voz, que reconhece temperatura e que conversa, né, então tudo isso está dentro aí da área. Os tipos gerais de computador que a gente pode dizer são os computadores pessoais, desktop, os portáteis, né, que são os notebooks, os manuais, né, que por exemplo, tablet, celular,
Aí tem os servidores, tem os mainframes, que são aqueles computadores, né, maiores, tá? E os supercomputadores. Isso daqui está sendo cada vez também mais substituído pela nuvem, tá? Então, é muito comum a gente ter empresas que terceirizam toda essa questão por N situações aí adversas que podem acontecer. Então, se você tem uma empresa e você vai resolver, né, ter os seus computadores dentro da sua empresa, você vai ter que lidar com falta de energia, com segurança mesmo, pode ir um bandido lá levar tudo, né? Ou segurança de ir alguém lá e entrar no seu sistema, hackear. A questão de física, né? Sei lá, tem goteira, tem que ter ar-condicionado para deixar tudo resfriado. Então, todas essas coisas acabam levando o empresário aí a optar pela nuvem, né? Onde você consegue comprar esse serviço e terceirizar toda essa parte. Então, os servidores estão cada vez mais aí sendo mantidos, gerenciados por empresas específicas, né? Já desse ramo. Os computadores de mesa, né? A gente chama de PC ou micro, né? Microcomputadores. Terminal de rede, né? Unidade central de processamento e memória mínima, projetado para ser usado em uma rede, às vezes chamado de cliente magro, realiza a interface entre usuário e servidor. Então, muitas vezes você vai num lugar e, na verdade, tem ali só um computador burro, né, que a gente chama, que é só a interface ali para acessar aquele sisteminha e faz só aquela coisa ali, aquela, sei lá, matrícula, né, ou lá para tirar a senha do banco, do médico, né, então ele é uma memória mínima ali, unidade central de processamento só para aquela aplicaçãozinha, né, mas não deixa de ser um computador também, né. Nós temos os computadores portáteis aí, cada vez mais, né, conectados à internet, com sensores e assim por diante, né, essa questão específica. Provavelmente aí vocês têm até mais contato do que eu, por questão de ser uma coisa mais jovial, né? Então, assim, já tive quando a gente dava aula presencial, né? Os alunos que tinham lá o relógio, que já media a pressão e que já fazia N coisas lá, coisas que eu nunca tive, né? Mas os alunos já tinham. Então, tudo que é novidade, né? Tudo que chama atenção aí, acaba se popularizando primeiro nessas gerações mais novas, né? Igual a questão do. Tô olhando aqui, tô falando com vocês e tô lembrando, né, do DVD, do CD. Hoje em dia, os computadores, né, vamos falar o meu notebook, ele tem entrada para CD e para DVD. Mas os computadores mais modernos já nem tem, é tudo pendrive. Né? Teve uma época que era o Blu-ray, depois agora é tudo USB e tudo liga no USB, né? Então tem várias entradas USB onde você já liga mouse, teclado e também, né, pendrive, HD externo. Está caminhando para esse sentido, mas você ainda encontra, né, CD, DVD, Blu-ray. Mais antigamente ainda nós tínhamos disquete, né, que eram aqueles discos quadradinhos, né, que eram um mini disco rígido ali que colocava. Hoje existe só em museu, né, esse tipo de dispositivo. Aí temos, né, os computadores manuais, né, o PDA, é uma sigla um pouco menos conhecida, que são os Palm, Pocket PC, BlackBerry, smartphones, até aquelas, temos esses BlackBerrys, aí tem aquelas máquinas para deixar a sua TV smart, né? Então hoje em dia também as TVs, a maior parte aí já vem smart, mas a TV que não é smart, você consegue colocar um aparelhinho, né, um Chromecast, tem vários outros, tem o Blueberry, Raspberry Pi, que deixa o seu computador, a sua televisão com acesso à internet, né? Então, hoje em dia também o programa de televisão vem tudo pela internet, né? Antigamente nós tínhamos lá os canais e aí tinha que assistir o que estava ali. Hoje não, é tudo por streaming, né? Então você tem Netflix, Amazon, Disney, sei lá mais o que você vai lá e assiste o que você quer na hora que você quer e paga por aquele serviço, né? E então, para
dos motivos aí, né, que as TVs Smart são bastante comuns hoje em dia, porque o tipo de dispositivo para oferecer conteúdo mudou, né? Agora é tudo pela internet, tudo através desses programas de streaming, né? Mas todas essas coisas existiram, né? Até agenda eletrônica, enfim, esse meio de campo aí entre o que nós temos hoje e os computadores antigões lá, existiu bastante aparelhinhos aí. Os servidores, né, geralmente são projetados aí então para ter uma capacidade maior, multiusuário, né, com processamento, memória, não aquece tanto, enfim, eles são computadores mais parrudos aí para ter mesmo, né, esse serviço de oferecer internet, oferecer banco de dados e assim por diante. Ainda são bastante usados, mas como eu disse, hoje não tem uma tendência muito grande a migrar tudo isso para a nuvem. Continuando aqui, nós temos também então os mainframes, né, que foram muito comuns aí, ainda existem, claro, né, que são os computadores assim muito grandes, muito potentes para oferecer muitos serviços mesmo, então usados aí por grandes empresas, né, e, por fim, os supercomputadores, né, capazes de processar trilhões de instruções aí, então, por exemplo, previsão do tempo, simulação e cálculo de altas precisão, efeitos especiais para cinema, então, tudo isso é que foi realidade, né, então, hoje já temos uma capacidade de processamento muito maior, então, grandes coisas a gente consegue fazer com um computador pequeno, né, temos muita gente investindo aí nessa questão de criar conteúdo, né? Então, o que era exclusivo só do pessoal que trabalhava com cinematográficos, coisas cinematográficas, né? Cinema, fazia filmes. Hoje em dia tem milhões de youtubers fazendo coisas muito mais avançadas do que há 10 anos atrás, por exemplo, né? Então, o pessoal faz vídeo com efeito e com isso, com aquilo, até não precisa nem ir no YouTube, no Instagram mesmo, você tem lá um monte de ferramentazinhas para você fazer vídeo e tal, enfim. Isso daí é realidade há pouquíssimo tempo, né? Então, antigamente você tinha que ter lá os computadores com muito processamento para conseguir fazer aquilo. Isso envolve um pouco de hardware e software também, né? Porque a gente está falando aí de vídeos com baixas qualidades, né, com menos frames lá por segundo e assim por diante, né? Então ainda continua tendo essa necessidade para vídeos de cinema, por exemplo, mas a coisa tem se popularizado a cada dia, né? Então hoje, se você tiver lá um Macintosh, por exemplo, um computador um pouquinho melhor ali, você consegue fazer coisas de cinema até, né, dentro da sua própria casa. Legal? E aqui nós vamos ver um pouco então da terminologia, né? Então, um programa, um roteiro que orienta o computador, mostrando-lhe a sequência de operações necessárias para executar uma determinada tarefa. Então, tudo é programa, né? O sistema operacional é um programa, os programas que rodam em cima do sistema operacional também é um programa, né? Os aplicativos. E uma sequência, né, de instruções que dirigem a CPU na execução de alguma tarefa, composto por uma série de comandos ou instruções. Hardware. Qual a definição de hardware? Conjunto de componentes mecânicos, elétricos e eletrônicos com os quais são construídos os computadores e equipamentos periféricos. Então, como eu disse, né, toda a parte física aí, né, se dá pra... Tem aquela piada, né, parece a tia do pavê com as piadas, né, mas tem a piada lá do, você tá bravo, você consegue chutar, então é hardware, né? Se você não consegue chutar, você tem que xingar só, aí é software, aí é programa, né? E o software, então, é um conjunto de programas e procedimentos que permitem usufruir da capacidade de processamento fornecida pelo hardware. São só, né, questão aí de terminologia, né? Então, num esquema aí visual, né, nós teríamos lá o hardware, aí o sistema operacional que roda em cima aqui do hardware. Então, o sistema operacional vai fazer toda a parte de chamar em mais baixo nível ali o hardware, né? Então, quando você manda imprimir alguma coisa, por exemplo, você manda imprimir lá, você está lá no Word, né, no LibreOffice, que seja, você manda imprimir e não quer nem saber o final da coisa, como que vai acontecer.
né? E o sistema operacional vai lá e envia os dados e formata os dados, isso tudo certinho. Então, quem faz isso é o sistema operacional. Os programas aplicativos rodam em cima do sistema operacional, então, né, no sistema operacional, qual que é? É Linux, Windows, Ubuntu, né, que tá ali, que é Linux, né, ou Unix, que é um outro sistema parecido ali com o Linux, são sistemas operacionais, tá? O hardware, então, a parte física do computador, né? Nós temos aí a entrada e saída, então esse esqueminha básico, né, de usuário entra com os dados, eles são processados e devolve a saída para o usuário. Num computador pessoal aí, né, quais são os dispositivos de entrada que a gente tem? Mouse, teclado, microfone, scanner, são todos os dispositivos que entram com dados no computador. Quais são os dispositivos de saída? Impressora, a tela, né, a caixa de som, são todos dispositivos de saída. A CPU é a unidade central de processamento, né, então ela é responsável pelo processamento e execução das instruções. A memória, né, quando a gente fala memória aqui, memória RAM, então ela é uma memória volátil, né, temporária, você desligou o computador, aquilo lá se perdeu, tá? Então ela funciona só ali enquanto o computador está ligado. Ela é bem mais rápida também por isso, e ela funciona ali como para você processar os dados mesmo, né? Hoje em dia também temos memória para a placa de vídeo, então tem uma memória separada, dedicada só para isso, quando você vai, né, com um computador gamer, né, que você vai rodar jogos e tal. A memória ROM, ela é uma memória apenas leitura e ela não é volátil, ela vem geralmente do fabricante, né, com algumas informações lá necessárias, está escrito aqui no slide, né, mas vem com essas funções já de firmware, né, coisas lá do fabricante. A placa-mãe é o que liga, então, todos esses periféricos, tá? Então, é a placa lá que liga e tem os circuitos necessários ali para comunicação, né, integração aí de todos esses periféricos. Então, aqui tem um exemplo da placa-mãe, tá? E as devidas conexões aqui. Então, por exemplo, né, o processador, a placa-mãe transmite os pedidos de dados para a memória RAM e para o HD e transfere esses dados para o processador. Então, ela que faz o meio de campo ali, né, a placa de vídeo. A placa-mãe envia as informações e dados do processador HD para a placa de vídeo. A placa de vídeo envia isso para o computador. Então, é quem controla tudo ali, né. Para a memória RAM, a memória RAM sempre precisa de dados do HD, e esses dados passam pela placa-mãe para chegarem até a memória, por isso que já é o nome placa-mãe, né? O HD, a placa-mãe pega as informações e dados do HD quando a memória RAM precisa. O leitor de CD, DVD, Blu-ray, quando o leitor interpreta os dados do CD, ele envia esses dados para a memória RAM, que por sua vez manda para o processador. Esses dados são enviados para a placa de vídeo, que os transmite pelo monitor. Então, ela também que faz o meio de campo aí para decodificar, né, e para, por exemplo, lá transformar, quando vai mandar para o monitor, para transformar ali tudo em pixel, né? Então, esse meio de campo ali é ela que faz. Gravador de CD, né? Embora seja feito pelo mesmo equipamento, o sistema de gravação age diferente. O processador manda os dados a serem gravados para o gravador, que interpreta e grava os dados. E os periféricos, então, os dispositivos usados para entrar ou visualizar dados no computador. São classificados em dispositivos de entrada, como eu disse, e de saída, ou os dispositivos de entrada e saída, né? Como é o caso aí do scanner, que é né? Das multifuncionais. Então, olha, teclado, microfone, webcam, mouse, todos os dispositivos de entrada. Dispositivos de saída, né? Monitor, impressora, caixa de som. E os de entrada e saída, né? Além da multifuncional, a placa de modem, que provavelmente vocês também não vão conhecer. E o modem ADSL, que era a maneira como nós usávamos antigamente para acessar a internet, né? Antes do Wi-Fi, antes das coisas mais conectadas aí que nós temos hoje em dia, né? Então, os dados vinham através da linha telefônica, por exemplo, né? Então, você tinha que estar ali, tem que ter um telefone ali dedicado para essa transmissão dos dados aí, e nós usávamos uma plaquinha, parece uma placa de rede aqui, tá? Com as entradinhas aqui parecidas com uma placa de rede. E os dispositivos de armazenamento, né? O pendrive, disco rígido, disquete, esse daqui, olha que é o antigo que eu falei para vocês, e o CD,
Aqui, né, tem também DVD, Blu-ray, né? Na parte do disco rígido também tem os discos rígidos que funcionam pelo USB, né? Que é o HD externo. E aqui eu vou deixar para vocês um filme, tá? Que daí eu deixo o link lá para vocês assistirem. E daí na próxima aula a gente continua então falando sobre a questão dos hardwares. Até lá!